Olá, gente. Boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso de ensino de História do Brasil no tempo presente. Espero que todos estejam, enfim, psicologicamente. A gente está enfrentando um contexto bem difícil, né? Que envolve essa pandemia, a extensão da quarentena, todos esses casos de morte que nos abalam. Então, acho que é sempre, em primeiro lugar, falar desse momento. Sejam bem-vindas mesmo. É um momento que a gente encontrou também para fazer esse tipo de investimento, não é, na ferramenta digital, para continuarmos conversando com os alunos, com as alunas das universidades, né? Dizer que eu fiquei muito feliz com o que eu li nos comentários da primeira aula. A nossa primeira aula ocorreu no Facebook. Eu fiquei muito feliz porque eu vi a oportunidade de fazer uma limonada desse limão. Eu gosto de usar esse exemplo, né? O meu amigo Henrique Gaio, que vai já conversar com a gente, ele diz que a gente coloca até uma cachaçinha nesse limão, né? Porque quando eu vi que pessoas de diferentes do Brasil estavam assistindo esse curso, também uma oportunidade, né? Que o ensino à distância e que esse ambiente digital, que não é bem um ensino à distância, né? Uma oportunidade que o ambiente nos possibilita, né? De falar com pessoas de estados tão diferentes, né? Vi pessoas do interior de Pernambuco, do Pará, Goiás, de Brasília, né? Isso é muito motivador para mim, muito motivador mesmo, né? Porque, como vocês estão vendo, esse é um ambiente novo para mim. Olha, tá vendo? Ó? Parnaíba, Piauí, Sérgio Mendes, seja bem-vindo. Espero que esteja tudo bem aí, redonda. Né? Então, essa saudação que eu acho que é um grande objetivo para nós, né? Bahia, Pinheiro, Maranhão, olha que legal, Paraíba, né? Saudação, que é um objetivo para todo mundo que pesquisa, não é? Que estuda, que é ter essa ampliação dos canais de comunicação, enfim, para os diferentes espaços do Brasil, né? Então, não é para pensar no ensino de história do tempo presente no Brasil contemporâneo, né? E evidentemente que com isso a gente está, enfim, por isso que com isso a gente está tentando entender uma ideia de Brasil um pouco a partir das regiões também, não é? Quer dizer, eu falo do Rio de Janeiro, da UERJ, e às vezes no Rio de Janeiro a gente tem essa pretensão de falar em nome do Brasil, mas aqui vamos ver se com a interação que o curso gerar, né, se a gente consegue pensar alguma questão mais também, né? Foi exatamente por isso que eu pedi para vocês, pelo e-mail que vocês indicaram, que vocês respondam um formulário se apresentando um pouco mais, de onde vocês vêm. A página do Facebook está aberta. Eu coloco ali algumas sugestões, né, algumas indicações, coloquei uma música. Na página do Facebook tem também o link de todos os textos vocês podem ali, né? E aí eu imagino que a gente consegue termômetro a partir dos formulários. Eu não consigo acesso à aula anterior. Então, está disponível tanto no meu canal do YouTube quanto no Facebook, né? Então, eu gostaria de ressaltar isso para vocês, falar do meu contentamento, né? E dizer o seguinte: o objetivo da aula de hoje é avançar, né, num debate que tem nos atingido a todos, professores, historiadores, que é o debate em torno do ensino em tempos de crise, né, em tempos de crise democrática. Né? Na primeira aula, né, eu dividi a primeira aula em três partes, basicamente. Né? Na primeira parte, fiz uma apresentação do curso. Né? Na segunda parte, eu entrei no texto, né, que é o texto que tratava do lugar do tempo presente na aula. Né? E na terceira parte, eu fiz alguns comentários, né, quer dizer, que foi um tempo, né, uma conclusão, né, que acabou tendo 19 minutos, né, tentando fazer algumas relações já com o nosso contexto contemporâneo mais imediato da pandemia. Né?
Então foi assim que eu armei. Eu apresentei o curso e depois eu falei em linhas gerais do primeiro texto. Né? E o que a gente traz do texto, né, daquela primeira experiência? Né? A gente traz que lidar com o tempo presente é inevitável na aula de história. Né? A aula de história, ela o professor, ele enuncia o seu discurso historiográfico, ele é um especialista em história, né? E aí ele transmite isso ancorado com uma linguagem, com aquilo que ele percebe com o torno no tempo presente. Né? É inevitável, não é uma escolha dos historiadores e dos professores trazer o tempo presente para o seu discurso. Né? Mas, ao mesmo tempo, né, o tempo presente ele é um desafio, né? E eu coloco a questão do anacronismo controlado, né? Por quê? Porque nós fincamos o pé no tempo presente, mas o nosso desafio é produzir a diferença, né? É trazer a diferença que o passado nos traz em relação a gente, não é? É pensar a historicidade do presente, ou seja, quais são as de passado que o nosso presente comporta. E esse é um ponto caro para a nossa aula de hoje, inclusive. Né? O passado existe no nosso atual presente. Né? Sobretudo, né, como é que a gente produz uma relação de anacronismo controlado, que é uma relação de aproximação e distância do tempo presente em relação ao passado. Né? A gente se ancora no tempo presente. Os nossos alunos, os nossos leitores, são os leitores e alunos do tempo presente. Né? Mas a gente quer imaginar um salto para o passado em que eles possam observar as diferenças. De modo que, ao observar as diferenças, eles tenham uma possibilidade de compreender melhor a historicidade do tempo presente ou as camadas de passado que existem no atual tempo presente. Então, a gente faz. Essa que é uma relação de aproximação e distância. Né? Então, e aí, nesse sentido, a história do tempo trata só dos eventos pensar o tempo presente como um problema. Então é possível falar de tempo presente tratando da antiguidade, é possível falar de tempo presente tratando da história do Brasil Império, e é possível falar de tempo presente tratando dos eventos contemporâneos. E é um pouco disso que os professores já estão mais do que acostumados a fazer em sala de aula. Né? Que é uma relação de aproximação e alteridade com o tempo. Bom, é isso que a gente traz da primeira aula, né? E como é que eu encaminho a segunda aula, né? Que é a aula que começa agora. Né? Como é que eu encaminho isso, né? Quer dizer, a gente tem um contexto do tempo presente, que é o hoje, que é o que nos orienta hoje, no caso brasileiro, mais especificamente, no caso brasileiro, que é um contexto marcado pela experiência da crise, que é a experiência da crise democrática, né? E aí a gente pode pensar, ontem eu participei de um ótimo debate com a minha querida amiga Jéssica, colega de departamento. Vou postar, aliás, esse debate, em que a gente pensava em crise e projeto democrático, né? Ou melhor, crise e projetos, no plural. Né? Na verdade, é um desafio para nós, porque a gente, no contexto da pandemia, parece que experimenta de maneira mais radical ainda a crise, né? Não só porque tem os efeitos, não é, do Estado ineficiente, né, em relação às vagas hospitais, né, mas a falta de vaga nos hospitais, né, para, enfim, para atender tantas pessoas, né, a gente sente, então, a crise sanitária, a crise da saúde, mas no caso brasileiro a gente tem sentido, nesse contexto mais imediato, né, a crise dos valores democráticos, que foi um pouco do que eu diferenciei com ela ontem, né, que a gente trocou essa ideia ótima com o Departamento de História da UERJ, site na página do Instagram do departamento, dizia o seguinte, né, quer dizer, a gente tem uma crise que é uma crise institucional, é uma crise que envolve o funcionamento das regras do jogo democrático no Concerto de 88, que revela um impasse, né, um impasse entre poderes, não é?
o que envolveu o golpe contra Dilma foi justamente, né, o papel que o legislativo se colocou em função de super representante, de substituir, né, o povo na sua decisão. Né? Então, hoje, né, com Bolsonaro na presidência, a tendência é que essa crise institucional, né, da democracia formal, digamos assim, do funcionamento das regras desse jogo, ele se acentue, não é? Porque a própria identidade política que o Bolsonaro se construiu, não é? É a identidade política de um outsider, né? De alguém que está sempre se colocando fora, mesmo como presidente, né? Mesmo depois de eleito, ele se coloca como um outsider, como alguém que está ali, mas está meio distante dali, né? Então a tendência é que essa crise institucional ela se expanda, né, ela cresça, essa crise institucional, que se revela muitas vezes na crise entre poderes, né? Como a gente está vendo agora, não é, do STF, da relação com os governadores, com os prefeitos, quer dizer, as circunstâncias da pandemia, elas aceleraram um processo de crise institucional que já se encaminhando, basicamente, eu diria, desde as eleições de 2014. Né? A crise institucional, acho que ela começa de mais aguda nas eleições de 2014, quando o processo eleitoral foi muito questionado, né? A tentativa de impugnação do resultado das eleições, né? Enfim. E aí que avançou, institucionalmente falando, avançou para o impeachment contra Dilma, golpe parlamentar, mas um parlamentar que deixou as instituições funcionando de maneira precária. É bem diferente do golpe de 64, né? O golpe de 64 suspendeu completamente as instituições, o funcionamento da Constituição de 46, né? Agora não, agora houve o golpe parlamentar, mas depois se voltou a uma certa normalidade, quer dizer, que é anormal, né? Mas com o funcionamento das regras do jogo constitucional, né? Tanto é que teve eleições em 2018, e o próprio PT teve eleições, né? Mas é um processo que se tornou mais agudo ainda com a passagem dos anos, né? Porque o impeachment não foi o final da crise institucional, né? O impeachment foi o início e um pouco do ápice, né? Porque depois teve prisão do Lula, afastamento do Lula como candidato à presidência, né, em 2018, e mais contemporaneamente, quer dizer, em 2018 a eleição do Bolsonaro, que é um candidato antidemocrático, claramente antidemocrático, ocupando a presidência da República. Né? Então, esse é um dos campos, né? E o noticiário ele avança bastante, né, nessa dimensão da crise, que é a crise institucional do funcionamento dos poderes, e a pandemia, coronavírus, acelerou esse processo, né, de crise institucional. Bom, mas não é bem dessa crise que a gente está tratando, não é bem dessa que o texto do Henrique Gaio está tratando, né? É também dessa, né, mas não é somente dessa. E que me parece, por isso que a contribuição dele é tão fundamental para nós, professores, que estamos na sala de aula, ou somos estudantes de história, estamos enfrentando aí, né, o desafio de ensinar história, né, para essa geração. Né? A gente tá enfrentando esse desafio de ensinar essa geração que junta a crise. Né? Então a gente tem essa crise institucional, mas Jaqueline até observa aí uma crise que vem de um longo processo histórico. E é um pouco disso que o Henrique Gaio está nos ajudando, porque é a crise dos valores democráticos, é a crise da democracia substantiva. Porque assim, o governo Bolsonaro, né, ele está no concerto dessa crise institucional, do arranjo dos poderes. Isso é uma coisa. Quando a gente pensa na crise dos valores democráticos, quando a gente pensa na crise dos valores democráticos, a gente passa para uma outra instância, que é justamente essa instância de que o Henrique está tratando, e é essa que nos afeta mais enquanto professores de história hoje. Esse é o argumento do texto, né? Quer dizer, é o argumento da aula, né?
É dessa forma que eu o texto do Henrique para a aula. Quer dizer, aí eu vou querer que depois ele fale um pouco para a gente também, né, como é que ele usa, né, essa crise de valores democráticos, porque, vejam, o que é a crise dos valores democráticos? É o recrudescimento do fascismo, por exemplo. O recrudescimento do fascismo não é uma questão meramente formal, não é? O recrudescimento do fascismo, do neofascismo, né, a gente pode acompanhar aí duas instâncias, né? A gente tem o governo do Bolsonaro e a gente tem o bolsonarismo. Vamos usar essa forma. Né? O bolsonarismo, a gente pode considerar um conjunto de discursos, né, por parte do Bolsonaro, de tentativa e erro na direção de um desgaste das instituições democráticas, daquelas que ainda persistem, mas, sobretudo, dos valores democráticos. Né? Então, quando a gente fala em direitos humanos, elogio da diferença, pluralidade das vozes em âmbito público, igualdade de oportunidades. Quer dizer, aliás, são os valores que orientam a nossa prática docente em sala de aula. Quer dizer, em sala de aula porque é docente, né? Mas orientam a nossa prática. O ensino de história ele é voltado para a exaltação desses valores, como, aliás, eu tratei no primeiro texto, né? Se volta para uma ideia de cidadania, e essa cidadania não deixa de ser a exaltação desses valores democráticos. A pergunta é, como o professor de história hoje ensina história ancorado nesses valores para uma sociedade que vive a crise desses? Essa é uma pergunta que eu acho que vários professores de história se fazem, até porque fomos educados, né, estudamos história pensando nisso, na edificação desses valores democráticos, e aí a gente pode pensar os democráticos naquela dupla que eu montei na aula passada, né? Quer dizer, de um lado, a restauração de valores perdidos, uma perspectiva restauradora, que é dos direitos humanos, né? Da própria noção de cidadania. É restauradora porque quer manter aquilo que já foi conquistado, enquanto valores democráticos no pós-Segunda Guerra Mundial. Né? Então, quando a gente fala em cidadania, todo o discurso legalista, em defesa da Constituição, eu chamo isso de uma discussão restauradora. Né? Restauradora justamente, por que é tão importante anunciar essa dimensão restauradora hoje? Né? Porque a gente sente a experiência da crise, né? Dos direitos humanos, né? Da compreensão de que o adversário não é o seu inimigo político. Você não quer aniquilar o adversário, você conta com a existência do adversário político, né, para que você possa conviver num ambiente democrático, conviver com a diferença, com desse adversário, não é a aniquilação dele. Né? Então, como a gente observa, né, o próprio direito à liberdade de entrando um pouco na agenda, né, do Escola Sem Partido, que eu acho que é alguma coisa que tangencia o nosso problema, né, mas está no problema. Né? Eu acho que o programa Escola Sem Partido, por exemplo, ele não foi aprovado como lei. Né? O Supremo Tribunal Federal ele vetou a possibilidade de aprovação do projeto, né, de Escola Sem Partido. Tanto os professores de história estão sentindo os valores da Escola Sem Partido em suas aulas. Né? Com a interferência dos pais, com a interferência da direção da escola. Né? Então, é um pouco disso que eu estou falando. Né? Ele pode não ter sido vitorioso no sentido de elaboração de um projeto de lei, né? Mas ele está no ambiente hoje porque ele é resultante e é resultado da crise. Escola Sem Partido, que é o veto da voz política dos professores. Não só de história, né? Mas é o veto da voz política dos professores. O pastor da igreja tem voz política, o jornalista tem política, o jornalista tem voz política, enfim, todo mundo tem voz política, menos o professor, né? E, sobretudo, o professor de história. Né? Então, eu penso que
a vantagem do texto do Henrique Gaio, né, e que nos faz pensar, é interessante que não é um texto voltado para a prática do ensino de história. Né? Ele está nos mostrando um diagnóstico dessa crise. E está contando um pouco da história dessa crise dos valores democráticos também. Né? É por isso que eu destaquei alguns pontos, e depois eu vou perguntar para ele. Né? Ele está aqui, está nos ouvindo, é um dos autores. Né? Eu acho que é legal a gente fazer um pouco dessa conversa com os autores também, né? Porque o lugar do texto numa aula é sempre assim, né? Eu sou, né, a gente professor do curso e se apropria, né, antropofagicamente do texto dos outros autores, né? Então o Henrique, ele no texto dele para o nosso curso, né? É o nosso curso que está pensando com o texto dele, entende? Então é um pouco disso que eu vou perguntar para ele também, né? É só um detalhe, falando para Suzane desligar o áudio, mas na verdade eu é que estou falando pelo áudio dela, né? Essa conta é uma conta que ela me emprestou para realizar as aulas, né, do Google Suite, para caber mais gente. Não se preocupem com isso, tá? Vamos lá, né? Filha do medo, a raiva é mãe da covardia. Ensaio sobre democracia, nostalgia e ódio. Esse texto, a primeira vez que eu li, né, ele está no livro de Crise, que é um livro que eu ajudei a organizar junto com o Rodrigo Pérez de Oliveira. Ele, enfim, teria o lançamento, né, agora, mas depois da pandemia, o lançamento desse livro, mas a gente já está lendo, já está debatendo o texto, né? Enfim, eu coloquei a música do Chico Buarque porque tem uma relação direta com a música, não é, do Caravanas, do Chico Buarque. Né? E aí o Henrique começa nos provocando a pensar sobre a polissemia do conceito de democracia. Né? Eu diria que no século XX, né, até entrando um pouco no XXI, o conceito de democracia é um dos que é objetos de disputas políticas, o conceito de democracia. Né? Justamente porque ele tem uma dimensão moderna geradora de um grau de expectativas em torno dele. Né? O conceito de democracia é sempre um conceito incompleto. Ele é sempre uma promessa inacabada. É um pouco do Henrique nos ajuda. Né? Quer dizer, e aí posso dar dois exemplos. Né? Primeiro, sobre a disputa de democracia. Né? No caso do Brasil, em 64, o Castelo Branco, no seu discurso de posse, falou que ia restaurar a democracia como 64.